Então, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, postando meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Você deve ter chegado aqui pelo tema, né? Você procurando o assunto. E aqui eu queria só deixar o meu relato, porque foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo, né? De estar passando o meu relato, o meu testemunho do que aconteceu comigo com relação à cirurgia de coluna. Então, vou procurar ser meio direto no primeiro momento com relação ao que aconteceu, ao que eu decidi. E aí depois, ainda aqui nesse vídeo, pretendo falar sobre como foi esse processo. Então, se você tem interesse de só ouvir o relato, se sim, se não, eu já vou falar agora. E aí, se você quer saber o que aconteceu ao longo de tudo isso, que eu acho muito importante conhecer o processo, né, do que aconteceu comigo, e aí fazendo algumas considerações, pode ser que isso te ajude também. Então, pessoal, hoje faz 9 dias que eu fiz a minha cirurgia de coluna. A cirurgia que eu fiz é artrodese lombar, entre S1, L5 e L5 L4. Né? São dois discos ali que foram feitos. Entre um deles foi colocado o cage, que é aquela prótese biocompatível, né? Para que o corpo não rejeita e tudo mais, para que pudesse aumentar o espaço entre as vértebras, né? E o outro foi colocado enxerto ósseo, né? E assim, o propósito disso aqui é realmente eu poder dizer para você qual foi a minha experiência, para isso te encorajar ou para que você considere e tome sua decisão sobre o fazer ou não fazer a cirurgia de coluna. Então, eu já vou dar a resposta. Eu eu recomendo fazer a cirurgia de coluna se você tem uma indicação cirúrgica, tá? Ou seja, o que isso significa? Significa que se o seu médico que está te avaliando, ele já tem um amplo conhecimento, já te acompanha um bom tempo, você já tentou outras formas ali, e ele falou, não, agora é uma indicação cirúrgica, você precisa fazer isso. Não hesitem e não tenham medo, tá? Primeiro ponto que eu queria dizer é não tenham medo. Tá? Eu ainda vou falar mais pra frente, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu vou trazer essa forma um pouco mais prática no começo, e aí depois sim eu vou levar um pouco como foi o longo desse processo, assim. Mas já de imediato, se você está procurando uma resposta, se você está já com a cirurgia para marcar ou marcada e já é indicação cirúrgica, não tenha medo. Siga em frente, procure saber o máximo possível sobre o tipo de cirurgia que você vai fazer. No meu caso, eu procurei entender o porquê que a minha cirurgia é essa e não outra, o porquê que isso seria bom para mim e para outra pessoa essa para mim não seria interessante. Então, assim, a cirurgia de coluna, de uma forma geral, quando a gente fala, tem aquela preocupação, aquele medo, porque no passado a gente sabia que pessoas até ficavam paraplégicos se desse errado, e os riscos eram maiores. Os riscos ainda existem, mas eles eram enormes. Hoje, com a tecnologia e assim, conhecendo o que eu vi, a forma como foi conduzido, a probabilidade de você ter um problema é muito pequena se você fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Né? Então, nesse primeiro momento é isso que eu queria te encorajar. Se você já tem indicação cirúrgica, vá. Fique tranquilo. Vai ter, infelizmente, pessoas que só olham para o passado, para a cirurgia, em que a pessoa ficava um ano engessada, até que curasse ali, até que fizesse a fusão entre as vértebras, e esse período a pessoa não conseguia se cuidar e tal. Era outro cenário. Hoje não tem nada mais, até a gente fala parafuso, mas vai arrumar duas hastes, parafuso, 6 pinos, 8 pinos, 9 pinos, né? Isso serve para escoliose também. A preocupação de, nossa, mas como que vai ser isso? Não existe, pelo menos por enquanto, nada tão moderno quanto a própria essa técnica e tecnologia do parafuso, que parece ser um pouco grosseiro, ou pino, como falo. É o parafuso pedicular, eu acredito que seja o nome, não recordo bem agora. E ele é algo que veio para ajudar, veio para cooperar, não veio para te atrapalhar, não veio para te trazer dores, não veio para te dar choquinho, não veio para te dar. Isso é tudo mito, tá? Não veio para doer quando chove. Então, assim, o que eu queria dizer de primeiro momento é isso. Não tema a fazer aquilo que precisa ser feito se já é uma indicação cirúrgica, se o teu médico falou que precisa ser feito, se você avaliou com outros médicos, tá? Então, eu acredito que se você está procurando essa resposta, de primeiro momento eu já digo, faça, tá? Faça, não tema, não tenha medo, não se preocupe, tenha total confiança que hoje em dia os médicos que são bons, excelentes, eles vão fazer esse bom trabalho, tá? Agora, o que eu já queria dizer, né? Porque eu procurei ser objetivo nessa parte sobre a decisão. E agora, lógico, eu entro nos detalhes, porque para cada caso realmente é um caso. No meu caso é muito específico. Eu procurei falar com outras pessoas que fizeram também essa cirurgia e outras também, e eu percebi que para cada pessoa existe um, uma avaliação diferente, casos, detalhes diferentes. Para algumas vai precisar de cage, outras não. Para outras vai precisar de 8 parafusos, 6 parafusos. E lógico, a gente não vai decidir isso, quem define isso é o médico. Mas existem cirurgias menos invasivas que para algumas pessoas são indicadas, outras não, que foi o meu caso. Então, tira essa preocupação da cabeça sobre relação de cirurgia de coluna. Por quê? As pessoas vão dizer, você é tão novo, não faça, mas a recuperação é difícil, meu Deus, nunca vi alguém ficar. E geralmente essas pessoas que falam, né? Geralmente não, mas a grande maioria nem tem um relato de alguém que realmente ficou mal de cirurgia de coluna. Só falam porque ouvem, porque sabem, meu Deus, cirurgia de coluna. E às vezes vão dizer, nossa, mas isso é perigoso. Tá, mas você conhece alguém que fez? Ah, não conhece. Ou às vezes conhece uma pessoa que fez lá no passado uma técnica diferente, ou uma pessoa que não fez um pós-operatório bem feito, não teve uma preparação, uma instrução bem feita de como deveria ser feito. Então, é isso que eu queria dizer. Não desanime. Vai ter pessoas que te amam, que vão dizer assim, mas e agora? Não faça, vamos tentar. E existe um risco, sabe? De quem tem a indicação cirúrgica de não fazê-la, que é ter algumas percas de força, movimento, ou até mesmo
uma dormência, até mesmo algo bem um pouco mais avançado, que seria o controle da bexiga, né? No meu caso foi a lombar, mas pode ser torácica, pode ser cervical, com outros. Cervical eu acredito que seja um problema bem maior. Então eu estudei o meu caso, sabe? Estudei o meu caso e coloquei os meus médicos a debater, a conversar, a trocar ideia, tirei minhas dúvidas, peguei opinião de outros médicos, e aí eu soube que o meu médico, achei outras pessoas que fizeram cirurgia com ele, relatos bons. Então, assim, pessoas que nos amam muitas vezes vão ter essa preocupação, porque elas acham que a gente nunca mais vai voltar ao normal, tá? Então, sim, eu vou te falar do meu estado hoje. É, 9 dias hoje que eu fiz a cirurgia, faz 9 dias. Então, quarta-feira passada, hoje é sexta. Na quarta-feira de manhã eu fiz, passei o dia todo por recomendação médica deitado, senti vontade de sentar. Às 6 primeiras horas, 8 primeiras horas, sentia muito desconforto por causa do corte, tá? Por causa do corte, por estar muito tempo na mesma posição, mas qualquer tipo de dor que eu tive, pequena, que foi pequena, ela é muito menor do que os sintomas que eu tinha, que eram dores no ciático, dormência na sola do pé, que mais? Fraqueza na perna, já aconteceu já de até não conseguir urinar da forma certa, assim, ter um pouco de problema na hora de urinar. Tive vários, tipo, como se fossem impulsos, choques, algumas coisas que aconteciam, que eu acho que é nas terminações nervosas mesmo, que não me deixavam dormir a cada 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, como se fosse um pulso que eu sentia, que percorria todo o meu ciático, desde trás do glúteo até por trás do joelho, coxa, até lá na sola do pé, uma dormência, e que isso não me deixava dormir, tornozelo, peito do pé. Então, assim, foi terrível, eu não conseguia caminhar mais do que uma quadra. Eu caminhava mais do que uma quadra, eu precisava parar, eu tava com desvio postural, sabe? O meu caso foi esse. E acho que já tá indo talvez para 10 minutos de vídeo, não sei. Mas aqui já fica o meu relato. Avalie o seu caso, fale com o seu médico. E sim, o primeiro dia foi um pouco mais chatinho. Segundo, eu já tava caminhando. Na quinta-feira de manhã, eu fiz na quarta, na quinta-feira de manhã eu já estava caminhando, conseguia fazer o movimento de flexão plantar, que em alguns casos as pessoas perdem no primeiro momento esse movimento, com fisioterapia volta e você volta ao normal. Eu nem perdi, não perdi. E eu entendi o porquê que eu não perdi, e depois mais pra frente eu vou falar. Mas, cara, eu caminhei, a dor do ciático foi embora na hora. Eu tinha um desvio postural que tava andando torto, que até meu ombro doía, porque meu ombro ficava suspenso, assim, por toda a questão da postura, o corpo todo errado, eu não conseguia dormir. E, graças a Deus, graças à habilidade e o profissionalismo dos médicos e também ao meu empenho em estudar o caso, que nem precisa ser tão especialista, mas você precisa tentar entender o que você está fazendo. É na tua coluna que eles vão mexer. Então, tanto que pra mim, algo que eu não achei na internet, eu estava entre um tipo de cirurgia e outra, e ficou pra mim decidir o qual eu deveria fazer, sabe? O médico falou, ó, eu acho certo, indicativo você fazer essa, mas se realmente você conhece esse processo, esse procedimento, e você acha que é uma opção pra você, você pode decidir por ela, mas daqui 2, 3 anos pode ser que a gente vá ter que fazer a outra. Então eu acho muito mais coerente, meu médico falou, a gente ser mais efetivo, já faz aquilo que vai te trazer um resultado, vai ser talvez uma recuperação um pouquinho mais longa, mas vai te trazer um resultado bom. Mas então, segundo dia, terceiro dia, já estava caminhando com autonomia, não conseguia me curvar, não era para me curvar, mas agachado da forma certa, ereto, poderia, com um pouquinho de apoio, nada de muleta, nada de colete para isso, não usei meia para nada, né? Talvez os outros casos precisem, o meu não precisou, né? Então, foi muito boa, a minha recuperação está sendo muito boa. Quarto dia, tranquilo, quinto, cada dia, cada segundo, cada minuto, melhor do que o anterior, tá? Eu até tive um pouquinho de dor muscular, igual quando a gente começa a fazer uma academia ou vai jogar uma bola que faz tempo que você não joga e sente aquelas dores muscular, que é aquela dor boa que a gente fala, né, da inflamação do músculo, que ele cresce, que ele fica forte. Então eu senti um pouco disso porque eu já fazia meses que eu estava sem caminhar na postura correta. Então eu comecei a caminhar de volta na postura correta, ereto, sem desvios, sem a dor no ciático e começou a recrutar essas partes dos músculos que estavam desativadas, digamos assim, né, que tava ali stand-by, e aí eu senti essa dorzinha, mas é aquela dor que a gente fala, dor boa da academia, né, mas bem tranquilo, uma dorzinha bem suavezinha, assim, só de muscular mesmo, onde eu dizia, cara, que bom, velho, eu tô sentindo que minha coxa tá trabalhando, meu quadríceps tá funcionando, tá conseguindo passar, então assim, o que eu percebi? O vício que eu tava de caminhar errado, me gerou uma cautela na hora de caminhar, então a minha recuperação tá sendo excelente, mas nos primeiros dias, essa passada com medo de doer, mas não doía, então hoje já tá no 9º dia, mas assim, o sexto, sétimo, oitavo, não tem dia que eu esqueço que eu fiz a cirurgia. É só mesmo nos primeiros dias que eu tive dor um pouquinho do corte também, quando deitava de barriga pra cima que ia mexer, que o corte tava ali, né? Ainda que com o curativo eu senti um pouquinho de dor. Hoje eu já não tô nem sentindo, eu tô encostado aqui no banco do carro, eu não tô sentindo corte, nada, os pontos estão bem bons, estão bem bonitos. Então é isso, tá? De primeiro momento que eu queria falar, pra te encorajar, e se você quiser, eu vou tentar deixar meu Instagram, alguma coisa que eu não vou hesitar em tentar ajudar o máximo que eu puder com informações, que é o que eu posso fazer, porque é um compromisso que eu fiz comigo mesmo devido às dores, o sofrimento que eu tive, e hoje tá com esse ânimo, sabe? Eu fiquei até em depressão por causa disso, meu psicológico tava totalmente abalado, e hoje eu tô totalmente animado, empolgado, e não vejo a hora de sair fazendo algum tipo de atividade, algum tipo de, sabe? De pilates, alguma coisa, ou a própria academia que eu sinto vontade de fazer. Então, eu tenho 34 anos e fiz a minha cirurgia agora, acho que foi o melhor momento. Se eu tivesse feito antes, não seria interessante. Tem um momento certo de você fazer. O meu médico acompanha desde 2018 e agora foi o momento, né? Talvez se eu fizesse mais à frente também a recuperação seria um pouco pior.
um pouco mais morosa, sabe? Mas eu acredito que o resultado final seria o mesmo de estar bem, né? Mas é incrível, as pessoas me veem. Eu fiz uma viagem depois que eu fiz a cirurgia de umas 4 horas. Eu não posso dirigir, eu tô sentado aqui, mas eu nem tô dirigindo, tô na minha garagem. E eu fiz essa viagem com alguém dirigindo pra mim, inacreditável. Eu fiz a cirurgia num dia, no outro dia eu tava fazendo essa viagem e cheguei em casa tranquilo, feliz, com as minhas limitações de caminhar. Eu ainda estou com alguns cuidados, mas é isso. Acho que já tá indo pra 15 minutos mais ou menos de vídeo ou mais. Agora eu vou ser mais detalhista aqui, se você gostou do tema. Eu tenho mais coisas importantes pra falar que pode te ajudar. Vou aqui falar agora um pouquinho mais detalhado no meu caso para ver se o seu caso seria semelhante, similar ao meu. Tá? Então, eu desde 2003, eu tinha 12 anos de idade, apareceu um exame lá que eu fiz, já aparecia uma protusão discal, mas eu não tinha sintomas devido a essa protusão discal, que é o começo da hérnia. Em 2018 eu já estava sofrendo bastante, tive uma crise grande, parecida com a que eu tive agora, eu fui fazer a ressonância, apareceram as 2 hérnias já. E em 2018, meu médico já começou a me acompanhar, começou a me receitar colágenos, métodos conservadores, que aqui é onde que eu queria dizer. Se você não tem indicativo de cirurgia, se você sentiu as primeiras dores, tente explicar para o teu médico, conversar se é possível o método conservador, porque 80% dos problemas de hérnia, de disco, pode ser tratado com o método conservador. O que significa? Você não precisa fazer cirurgia e a pessoa vai voltar a ter uma vida normal. Mas existe um preço de você fazer atividade física, de você esperar desinflamar o seu ciático, de você retornar a fazer você dar aquele tempo de pausa só para que você esteja numa situação onde você possa começar a fazer as suas atividades, tá? Descanso, pausa não é bom para quem tem problema de coluna, então movimento é tudo. Inclusive, o meu pós-cirúrgico é mobilização precoce, que eles falam. O máximo, quanto antes você puder caminhar, e esse é o meu desafio. A cada dia eu tenho caminhado mais, e assim, eu não caminhava 1 quadra antes da cirurgia. No dia 3, eu caminhava mais que 1 quadra tranquilamente durante o meu dia, sem sentir as dores que eu senti. Dia 3, hoje eu peguei e procurei caminhar o máximo que eu pude hoje de manhã, no 9º dia, e tá tranquilo mesmo. Então tá, em 2018 eu tive as minhas 2 hérnias, né? E eu sofri até 2021, com esses, arrastando o pé, com dor no ciático, e aí eu entrei no Pilates. O Pilates foi sensacional pra mim. Peguei uma profissional boa, fazia 2 vezes por semana, com um pouquinho de dor no começo mesmo, mas ela ia adaptando os exercícios até que a dor foi indo embora, sumiu. Fui no quiroprata, me ajudou muito, descomprimi um pouco a minha coluna, mas eu persisti no Pilates 2 anos, né? E aí, o primeiro ano 2 vezes por semana, o segundo ano 1 vez por semana. E aí depois eu parei e ingressei na academia. E eu segui a academia também. E aí quando eu ingressei na academia, eu comecei a perder peso também, que eu tava pesando aí por volta de uns 93, 94 quilos, e hoje eu tô com 78. Procurei mudar minha alimentação, isso tudo ajudou. Então, assim, ó, talvez você esteja com um problema com dores na coluna, cara, tenta fazer uma dieta melhor, se alimentar melhor. Eu cortei o açúcar, isso tudo ajudou. Eu ingressei na atividade física, eu tinha preguiça, não tinha vontade de academia. Hoje nossa, tô louco pra entrar na academia de volta. Pelo quanto que me fez bem. E isso reflete no meu pós-cirúrgico. Então, por que eu digo? Que ainda que lá na frente, ou ainda que você tente o método conservador e ele não seja efetivo para você, aí o doutor vai dizer, realmente, você tentou, não deu, agora vamos pra cirurgia. Então ele vai dizer, é a dissectomia. A dissectomia é aquela que só tira o pedacinho da hérnia onde está comprimindo o nervo. É uma menos invasiva, por endoscopia, uma de vídeo, é uma cirurgia simples de vídeo que eles consideram minimamente invasiva. Eu gostaria de ter feito essa. Mas no meu caso, eu tava com a vértebra muito próxima uma da outra, nesse procedimento, e eu já tava com um leve micro escorregamento das vértebras, assim, tipo, que tava me afetando na postura. Não era grandes escorregamentos, era pequeno. E as hérnias já sem nada de hidratação delas, seca, sem nenhum tipo de hidratação, na ressonância bem escura, protusa pra fora, apertando as duas, apertando o ciático. Então, pra mim, eu tive que aumentar o espaço entre as vértebras, né? Então, eu tô me sentindo até mais alto agora. Então, faça um método conservador. Se não der, provavelmente eles vão indicar a dissectomia. E se a dissectomia não for a indicação pra você, que foi o meu caso, eu queria muito essa é menos invasiva, menos invasiva. Cara, tem que ser o mais efetivo, não é o menos invasivo. Então, artrodese lombar. O que é isso? E tem vários métodos, tem acesso pelo lateral, acesso pela frente, quem tiver coragem de fazer pela frente, que é muito seguro também. Eu vi que o resultado é muito mais rápido a recuperação. Então, se a minha tá sendo rápida, quem faz essa, imagine. Então, procure saber. Se o teu problema é cervical, procure saber. Se o teu problema é torácico, lombar, qual que é a vértebra? Me explica qual que é a vértebra, o que é a vértebra, o que é o disco. Tenta entender teu caso para que você possa ter segurança na hora que você for decidir e você ficar tranquilo. Então, eu posso dialogar com o meu médico e dizer assim, o que você... eu fiz aqui, eu entrei ali, acessei por aqui e tal. Eu coloquei o cage, aqui eu fiz assim, aqui eu aumentei o espaçamento, o teu nervo tá livre, ficou bom, ficou... Então você poder dialogar com o teu médico com propriedade e você ter segurança, sabe? E a minha dúvida era se eu voltava a ser 100%. E eu sei que original de fábrica, como tem um médico que eu gosto que eu sigo no Instagram, que ele fala original de fábrica, a gente só vem uma vez, mas eu tô vendo assim uma grande luz e possibilidade de eu voltar a ter uma vida 100% com uma mobilidade que eu nem tinha. Então, vai fixar as últimas vértebras ali, vai perder aquele movimento, um percentual daquele movimento? Vai, mas eu nem tinha ele antes, sabe? Então pode ser que agora eu consiga fazer mais. Então eu procurei pessoas que fizeram com o mesmo médico que eu achei um rapaz que fez há 10 anos atrás a mesma cirurgia com o mesmo médico, e assim, o cara treinando pesado, um senhor que trabalha na mesma empresa que eu, o cara já sofria tempo, fez, ficou bem, várias pessoas assim, sabe, que eu consegui ter acesso, então procure falar com essas pessoas que fizeram, né? Mas voltando, né, e só pra concluir então, 2022 eu fiz um exame
né? Então, em 2021 eu ingressei no Pilates. Finalzinho de 2022 eu fiz um exame que as minhas hérnias continuavam lá, mas eu estava sem dor. Aí, 2023 eu ingressei na academia, tranquilamente, sem dor também. Então, eu fiquei 2021 da metade em diante, 2021, 22, 23 e 24 sem dores, como se eu não tivesse mesmo, só sentia uma leve dormência no pé. E aí, de 2025, nasceu minha outra menina, eu fiquei de licença, fiquei em casa, cuidando dela, e aí eu não pude ir na academia como eu ia, e eu tive uma crise. E aí, nesse exame apareceu que eu tinha evoluído o meu caso, né? E aí nessa evolução o médico diz, cara, você tá com alguns sintomas, fraqueza na perna, não é bom, porque se você tem esse indicativo e você demora, você pode ter problemas irreversíveis. E isso é que às vezes quem nos ama, quem nos se preocupa com a gente, que não sabe como funciona, às vezes não faça a cirurgia. Tá, então você quer que eu perca o movimento da minha perna, a força da minha perna, quer que eu fique é, com essa mobilidade que não me leva a lugar nenhum, e sem contar o psicológico. Todo mundo que tem problema de coluna durante crise psicológica abala. Não tem como, não tem como. É muito difícil. E graças a Deus, hoje eu tô feliz, contente, tô bem, sentindo muito bem. Eu tô fazendo esse vídeo também pelo motivo que eu queria que tivesse alguém falando isso que eu tô falando. E eu procurei vários vídeos, e desses vários vídeos, assim, muitos relatos bons. Mas, como até o médico que eu sigo, né, até vou tentar deixar o arroba, alguma coisa dele aqui, que eu gosto que ele fala assim que quando você vai num hotel e você tem uma experiência boa, você fica feliz, mas dificilmente você vai lá e registra isso. Mas se você tem uma experiência ruim, você tem a tendência de ir lá, não é possível, eu vou reclamar. Então, talvez as pessoas que não tiveram sucesso em suas cirurgias, e aí vou te dizer que não tá tudo na mão do médico, tá na alimentação, tá no que você faz antes, no que você faz durante, no que você faz pós. O médico ele faz a cirurgia, mas é você que vai fazer a grande parte do sucesso, sabe? Que é começar a se alimentar melhor antes, que é você já começar a emagrecer um pouquinho antes, entendeu? E eu acho que seria mais sobre isso. Então, pessoal, eu tive que sair do carro lá. Minha esposa precisou do carro, como eu disse que não estava podendo dirigir. Então, eu queria, acho que só terminar aqui dizendo que eu quero me disponibilizar para quem tiver dúvida sobre o meu caso. É, a gente acaba ficando um pouco especialista de internet, né? Não sabe tudo, com certeza. Mas, assim, não precisa de muito esforço para você. Com pesquisas rápidas na internet, você consegue ter alguma base para aquilo que você vai precisar para tua tomada de decisão, que é o mais importante, tá? Então, cara, tô muito feliz. Tenho vontade de fazer alguns projetos até com relação à minha saúde, né? Eu tenho uma questão com a minha irmã também, que ela tem alguns crises de ausência, que é uma coisa também bem complexa, que a gente está aprendendo a lidar com isso, e eu pretendo fazer alguma coisa aí com relação à nossa saúde junto, algum projeto. E de antemão já queria dizer, por favor, vocês comentem no meu vídeo para que eu possa ajudar vocês, tá? Se eu não souber como é o primeiro vídeo, eu nem sei como é que coloca isso aqui na internet, estou gravando, depois eu vou subir e vou tentar linkar alguma coisa, mas assim, procurem médicos na internet, neurocirurgião, procure ortopedistas, especialista de coluna, Instagram, sigam, vai ajudar muito, tá? Pilates, gente do céu, Pilates é fora de série. Eu fiz físio, fiz hidro, tudo isso aliviou, foi muito bom. Quiropraxia me ajudou muito, osteopatia eu não fiz, mas dizem que é muito bom. Mas o meu caso era cirúrgico mesmo. Né? Eu tava comentando ali sobre essa questão das pessoas que nos amam, né? Querem preservar a gente, mas não sabe como. Então, às vezes a gente tem aquela preocupação da cirurgia de coluna, mas às vezes não sabe que os riscos são maiores de não fazer, né? E, gente, como é organizado? Como é algo muito bem feito, sabe? Eu simplesmente apaguei, voltei e já estava tudo certo, tudo feito, o acesso que eles fizeram foi aqui pela lombar mesmo, né? Que tem alguns que fazem pela frente, lateral, que é dependendo da técnica que usa. A minha é mais tradicional mesmo, mas como valeu a pena, como eu estou feliz com isso, né? E os relatos que eu vi na internet, voltando aqui, que até perdi um pouquinho saindo do carro vindo para cá. Pessoas que reclamam geralmente relatam mais, e as pessoas que são gratas, às vezes só são gratas, mas não têm atitude. Então eu tô vindo aqui tendo a minha atitude de gratidão, que é de ajudar as pessoas que sofrem com isso, que só quem passa sabe. Dignidade restaurada, né, brincando com minhas filhas, não tô podendo pegar peso, não tô podendo trabalhar, não tô pegando carga no colo, mas tô com uma mobilidade tranquila, tem hora que eu esqueço que eu fiz essa cirurgia e eu tô com os pontos aqui ainda pra tirar, cara, é fora de sério. Então, na hora que eu decidi, teve uma carência até o convênio aceitar e tudo mais, o processo um pouquinho mais burocrático. Mas assim, cara, se eu pudesse realmente ter. Eu sinto que eu fiz na hora certa, porque eu aprendi muito até chegar aqui. Aprendi a consciência corporal, como se cuidar, a postura, como sair da cama, tudo isso é importante. E tudo isso me ajudou no pós-operatório. Porque a hora que a fisioterapeuta chegou lá, duas fisioterapeutas passaram por mim e disse: Meu Deus, cara, você não. Você parece que não fez cirurgia, já tá caminhando bem, tá fazendo flexão plantar, fez todos os exercícios sem dificuldade, meu Deus, vai devagar. Mas ela falou assim: você estava ativo em atividade física antes? Sim, eu só parei porque tive a crise. Então, assim, como foi importante o tempo de construção, né, no Pilates para fortalecer o core, quadrado lombar, musculatura, a academia também me deu muita força nisso, né, o meu emagrecimento. Então, estou muito feliz, né, e isso me ajudou muito no meu processo, tá? Se eu não souber postar aqui, eu vou deixar, eu acho que no meu Instagram lá é Binho_Kleber Ramos, Binho_Kleber Ramos, acho que é isso, talvez eu corrija aqui.
me procure lá no Instagram. Talvez eu faça uma página minha, da minha irmã, tenho vontade. Vocês acham que é legal pra eu falar sobre crise de ausência, que é uma coisa também que não se fala muito, né? Então são doenças que existem aí, que estão. O exemplo disso agora é o Tourette, né? Que ninguém sabia o que é. Hoje a gente tem aí o caso do Dileira, que tá famoso aí na internet, com o pessoal lá do The Noite lá, fez do limão a limonada. Então eu tenho desejo também de ser um caso de sucesso nesse sentido, de voltar a ter uma vida normal. E a minha irmã tem algo também bem específico. Eu queria, de alguma forma, tentar ajudar ela, postar como que funcionam essas crises de ausência, que são os momentos que ela se desliga, assim, que ela fica, e às vezes até convulsiona, né? E ela também tem um problema de sobrepeso, eu gostaria muito de conseguir, já faz anos que a gente luta com isso, né? E eu sei que isso vai ajudar ela emagrecendo, vai fazer com que ela descanse melhor e tenha menos crise de ausência. E eu tenho vontade de fazer um projeto nisso, até se vocês quiserem comentar sobre esse assunto, curiosidade, qualquer coisa, gente, por favor, me procure pra gente falar sobre esse assunto, né? Pra gente comentar, isso aí não custa nada pra mim, pelo contrário, eu vou ficar muito grato se você vir me procurar, porque eu sei que eu vou estar cumprindo meu propósito, que é de ajudar. Então, tá aqui. É, Obrigado aí se você assistiu. Pra mim, não sei se vai fazer diferença botar like ou não, porque é o primeiro vídeo que eu tô postando também. Não sei se tem pretensão de postar mais alguma coisa aqui no Instagram, no YouTube, mas se vocês têm interesse de falar mais sobre qualquer tipo de assunto, nos mande e a gente vai trocando ideia. Beleza, galera? Um abraço.